Olá, queridos amigos. Hoje trazemos o item O Esquecimento do Passado, no capítulo Bem-aventurados os aflitos. É em vão que se objeta o esquecimento como um obstáculo no sentido de que se possa aproveitar a experiência das existências anteriores. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso devia ser útil. Com efeito, essa lembrança teria inconvenientes muito graves. Poderia, em certos casos, nos humilhar estranhamente, ou bem exaltar o nosso orgulho, e por isso mesmo entravar o nosso livre arbítrio. Em todos os casos, traria uma perturbação inevitável nas relações sociais. O espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu e se acha em relação com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que se lhes fez. Se reconhecesse nelas as que odiou, talvez seu ódio se revelasse. Em todos os casos, seria humilhado diante dos que houvesse ofendido. Deus nos deu para o nosso adiantamento justamente o que nos é necessário e pode nos bastar: a voz da consciência e nossas tendências instintivas, e nos tira o que poderia nos prejudicar. Ao nascer, o homem traz o que adquiriu, nasce como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi. Ele é punido porque fez o mal, e suas tendências más atuais são o indício do que resta nele a corrigir. Sendo nisso que deve concentrar toda a sua atenção, porque do que está completamente corrigido não lhe resta nenhum traço. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência que o adverte do que é bem ou mal e lhe dá a força para resistir às tentações. De resto, esse esquecimento não ocorre senão durante a vida corporal. Reentrando na vida espiritual, o espírito retoma a lembrança do passado. Isso não é, pois, senão uma interrupção momentânea, como a que tem lugar na vida terrestre durante o sono, e que não impede de lembrar no dia seguinte o que se fez na véspera e nos dias precedentes. Não é apenas depois da morte que o espírito recobra as lembranças do passado. Pode-se dizer que não as perde jamais, porque a experiência prova que na emancipação, durante o sono do corpo, quando goza de uma certa liberdade, o espírito tem a consciência dos seus atos anteriores. Ele sabe por que sofre e que sofre justamente. A lembrança não se apaga senão durante a vida exterior de relações. Mas a falta de uma lembrança precisa que poderia lhe ser penosa e prejudicar as relações sociais, ele aure novas forças nesses instantes de emancipação da alma, se os sabe aproveitar. Neste item importantíssimo do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos esclarece sobre o porquê do esquecimento, do porquê este véu para não nos recordarmos de forma precisa o que fizemos ou o que fizeram conosco em encarnações anteriores. Kardec nos esclarece que a misericórdia divina vem colocar este véu para que nós não nos perturbemos, para que nós tenhamos maior chance de reparar os equívocos que cometemos. Ele inicia este item falando que este véu, ele vem justamente porque seria um inconveniente tremendo nós lembrarmos, porque nos sentiríamos humilhados se recordássemos do quanto prejudicamos aquele que vem como nosso filho, por exemplo, aquele que vem como nosso colega de trabalho. Imagine nós recordarmos de situações onde nós fizemos um mal, tiramos a vida, né, de uma dessas pessoas que hoje convive conosco em outra encarnação. Ou o ódio que sentiríamos ao recordar do mal que nós sofremos em outras encarnações, ao ver na nossa frente
aquele que foi o nosso algoz na mesma família. Então a perturbação seria inevitável, por isso o véu do esquecimento que vem cheio de amor divino. E o espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu, junto das mesmas pessoas, dos mesmos espíritos. Isso é muito comum. Nas obras de André Luiz, nós vemos esses enredos familiares, por exemplo. E com qual finalidade? A fim de reparar o mal, a fim de desenvolvermos as virtudes do perdão, do amor verdadeiro, da caridade, de nós progredirmos espiritualmente. Então, por vezes, aquele que vem hoje como nosso filho pode ter sido nosso pai numa encarnação anterior. E se vem como nosso filho é com uma finalidade. Se nós nos encontramos como nossa esposa, como nosso marido, também com uma finalidade maior. Então, frequentemente, nós vivemos neste mesmo meio, com os mesmos personagens. Isso é muito comum, como nós vemos nas obras espíritas, a fim de reparar o mal, de progredirmos. E Deus nos dá essa possibilidade para o nosso adiantamento. Ele nos dá o que é necessário. Nós não precisamos lembrar, mas sim temos a nossa consciência, a voz da nossa consciência. Nós sabemos o que precisamos fazer, os nossos deveres, temos o Cristo como modelo e guia perfeito. E também as nossas tendências instintivas, aquilo que tendemos a fazer se somos mais propensos a agredir quando alguém nos ofende ou a nos retrair. Nós já vimos de forma clara com as nossas tendências, aquilo que nós sabemos onde precisamos cuidar mais para não errar. Então ali já mostra um pouquinho do que nós fizemos no passado. Olharmos para as nossas tendências, a forma como tendemos a agir em muitas situações e ouvir a voz da nossa consciência. Ali nós já temos uma noção do que nós fizemos. E esta encarnação, reencarnar, é um novo ponto de partida, é um recomeço, onde nós temos uma chance muito maior de aproveitar para vivermos o amor fraterno. Então, se numa outra encarnação alguém, por exemplo, nos traiu, nós ficamos com aquela mágoa, aquele sofrimento, nesta nós já renascemos na mesma família, com uma proximidade muito grande, com uma chance muito maior de conseguir transformar esta mágoa numa aceitação, num perdão, do que naquela outra encarnação. É como o sentimento estava muito mais intenso. Nós não trazemos a lembrança, mas trazemos um pouco do sentimento de mágoa a ser trabalhado. Então, este recomeço é um novo ponto de partida. E as nossas tendências demonstram justamente onde nós precisamos concentrar a nossa atenção, onde nós precisamos mais nos dedicar para nos melhorarmos, porque essas virtudes que nós desenvolvermos levaremos conosco quando desencarnarmos. Porque aquilo que está completamente desenvolvido não precisa ser corrigido. Então, observemos nossas imperfeições, que é ali que nós devemos mais nos dedicar. E esse esquecimento não ocorre senão durante a vida corporal. Então, quando nós retornamos para a pátria espiritual, nós temos esta lembrança do que nós vamos tendo gradativamente, dependendo do nível evolutivo do espírito, a lembrança plena do que nós fizemos nas outras encarnações, do que nós vivemos de forma mais com quem, aonde, o que fizemos, o que fizeram conosco. E quando nós sonhamos, dormimos, estamos no estado de desdobramento, nós acessamos essas memórias também.
né, de acordo com o nosso merecimento e com a utilidade disso. Então, durante o sono, nós, por vezes, nos recordamos de que quando durante o dia achamos que estamos sofrendo uma injustiça, né, que estamos sendo prejudicados por alguém, aí quando estamos dormindo nós nos recordamos que aquilo que estamos vivendo é justamente o que nós fizemos ao outro na encarnação passada. Então o sono costuma nos trazer essa lucidez, nos trazer este reânimo, esse reabastecer de forças para nós continuarmos. Então a beleza do esquecimento, a grandiosidade do amor divino para nós aproveitarmos essa encarnação, repararmos o que precisamos reparar e evoluirmos espiritualmente.